Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos no finzinho do nosso ano. Com certeza o Natal já passou, você já teve um tempo, espero que tenha sido de bênção junto à sua família, junto à sua igreja. E agora já estamos chegando ao fim do ano e eu já quero desejar a você um feliz ano novo, que possa fazer propósitos divinos, espirituais, para que Deus possa nos abençoar como igreja, como classe de escola dominical, como obreiros na presença do Senhor neste ano de 2026, e este é o meu desejo para você. A última lição deste ano, lição de número 13, uma palavra profética às nações, finalizando este estudo sobre o livro de Jeremias, e esta lição, mais uma vez, uma lição um tanto quanto histórica, né, no conteúdo daquilo que o pastor colocou no comentário. Nós decidimos também compartilhar com você um roteiro que nos vai dar um pouco mais de amplitude ao estudo do material desta lição, e é uma maneira mais didática também de ensinar este material com um pouco mais de profundidade e mais aplicação para a sala de aula. Eu acredito que este vai ser um recurso muito importante, principalmente se você tiver uma aula de tempo normal, né? Se a aula for mais corrida no final do ano, então talvez só com a leitura seja suficiente, mas se não, com certeza isso fica um recurso adicional. E eu já quero pedir um favor para você, que você possa deixar no comentário para nós se você aprecia, gosta, acha útil esse tipo de roteiro. É aquilo que eu faço para a lição dos adultos, é o que eu tenho feito nos últimos 27 anos, né, no ensino da Escola Bíblica Dominical. Eu uso este recurso para o meu ensino, para o ensino da minha sala de aula. E se você acha que isso é válido para você, nós vamos estar orando ao Senhor para estar ou mesclando, como nós estamos fazendo aqui, algumas classes de uma maneira, algumas classes de outra maneira, ou nós já vamos estar no trimestre que vem fazendo todas as classes neste modelo aqui. Eu gostaria de ouvir, né, a sua opinião sobre o assunto. E se eu pudesse pedir também, se você está neste canal e tem sido abençoado por uma, por duas, por algumas classes, talvez há 1, 2 anos já, assistindo o material conosco da Escola Dominical, e você ainda não é inscrito no canal, eu gostaria de te pedir. Geralmente eu não faço isso, mas nós entendemos e vimos que a porcentagem de pessoas que estão assistindo a lição dos jovens e que são inscritas no canal são muito poucas. Eu gostaria de pedir este favor para você. Não vai custar nada para você, mas vai fazer com que este vídeo seja mostrado a mais pessoas para acessarem este conteúdo. Vamos à nossa lição. Uma palavra profética às nações. Eu dividi esse estudo em 3 tópicos. O coração de Deus para com as nações é o primeiro tópico. Segundo, vamos estudar sobre a mensagem de Deus para as nações. E em terceiro lugar, sobre os mensageiros de Deus para as nações. O coração de Deus para as nações é o primeiro tópico e nós vamos dividi-lo em 3 subtópicos. E antes de eu colocar os subtópicos, já vou dizer que este roteiro é gratuitamente compartilhado com você na descrição deste vídeo. Tem um link lá dizendo que é o roteiro de estudo, aquele link que você abre um PDF, você pode baixar à vontade e usar como queira. Os 3 subtópicos do coração de Deus para com as nações são uma realidade de pecado e separação. Segundo, uma promessa de salvação oferecida. E terceiro, um chamado ao arrependimento. Então, nestes 3 sentidos, nós vemos de uma maneira geral, não é? O coração de Deus para com os povos, com as nações, para com o mundo gentílico, uma vez que em Israel, logo no princípio dessa história, nós vemos ali no Gênesis, né? O Senhor separou esta nação para se fazer conhecido a ela. No entanto, ao separar e se fazer conhecido a Israel, ficou de fora um mundo, né, muito grande, que estavam perdidos dentro de um paganismo, dentro da idolatria, e nós vemos pela Bíblia Sagrada que foi entregue a esta nação, né, essa revelação, a nação de Israel, mas nós vemos o coração de Deus explícito ali, por suas palavras, pelas profecias, e nós vamos ver essas 3 realidades. Primeiro, a primeira realidade é que o mundo, as nações, está em pecado e, portanto, estão separados de Deus. O pecado é aquilo que separa o homem de Deus, e nós vamos ler estes 3 textos. Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O interessante aí é nós entendermos de que este texto primariamente está falando, inclusive, aos da nação de Israel. Ou seja, o pecado, ele impede a comunhão com Deus, tanto para israelitas como para não israelitas. O pecado separa todo o homem de Deus, impedindo aquilo que é
humanamente, não é racionalmente impossível de acreditar que Deus não nos ouça. Um Deus que vê e ouve e sabe de todas as coisas não pode não nos ouvir. No entanto, essa é uma palavra que demonstra que Deus não comunga, ou seja, ele não dará ouvidos, não abrirá, não é, este coração para ouvir da mesma maneira de que tem um relacionamento aberto. Então, o que nós entendemos explicitamente aí é que houve um rompimento do relacionamento com Deus. O pecado separa, rompe o relacionamento com Deus, e por isso, quando ele entrou no mundo, lá no Éden, com Adão, Deus entrou logo na questão para mitigar, não é, o problema, para resolver, para achar uma solução e para trazer uma grande promessa, que é o segundo tópico, nós vamos estar falando sobre ela. Mas falando ainda sobre o pecado e a separação, Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados, estão da glória de Deus. Romanos 5:12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo. Quem foi este homem? Adão. Antes da escolha de Israel. Primeiro homem, Adão. E pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E no contexto bíblico, essa morte fala de separação de Deus. A morte que aconteceu no Éden foi dupla. Foi a morte física, o homem agora, que era pó, tornar-se-ia em pó outra vez. Tornar-se-ia velho, morreria, né? E ele começou a envelhecer depois que entrou o pecado no mundo. Mas a morte espiritual aconteceu no mesmo momento, quando ele se envergonhou, quando ele teve medo de Deus, quando ele sentiu-se pecador. E isso mostra este rompimento do relacionamento para com Deus. E por um homem, diz o texto, entrou o pecado, e esta morte, esta separação passou a todos, ou seja, nós todos nascemos separados espiritualmente de Deus. Então esta é a realidade. Deus não esconde esta realidade porque não podia ser diferente. Como nós vemos aí, não está nem mesmo tirando ou colocando isenções. Ele diz, todos pecaram, aleluia, né? Por um homem, depois de Adão, e até Adão mesmo, depois de pecado, todos estes homens vivem numa mesma realidade diante de Deus, se não alcançarem, se não abraçarem aquilo que Deus oferece, que é o caminho da salvação. E por isso, o segundo tópico, sobre o coração de Deus para com as nações, trata-se da promessa de salvação oferecida. E eu estava ensinando o primeiro tópico e lembrei da promessa de Gênesis, né? Gênesis 3:15. Não coloquei aqui no meu estudo, mas vou lembrar para você, né, que ele falou a Adão e a Eva, da semente da mulher haveria um. Então esta foi a primeira promessa de Gênesis 3:15 de salvação oferecida à humanidade. Mas leiamos o que eu propus aqui, alguns versículos, Lucas capítulo 2, versículo 29 a 32, e veja que este tipo de recurso aqui seleciona os versículos bem perto, né, bem juntos acerca daquilo que nós estamos ensinando, e ao ensinarmos a Bíblia e fazermos os irmãos lerem a Bíblia, torna-se algo muito, muito poderoso, muito edificante espiritualmente para a nossa classe e também para o entendimento da Bíblia Sagrada. Então, Lucas capítulo 2, versículo 29 diz assim, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra? Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Este aí é um velhinho chamado Simeão, que tinha recebido de Deus, do Espírito Santo de Deus, uma promessa, que ele não morreria sem ver a salvação do Senhor, a promessa, aleluia. E ele estava ali no templo, no seu turno, né? E Maria e José entram com o menino, e quando ele toma para apresentar o menino, ele diz estas palavras que nós acabamos de ler. E ali foram palavras proféticas do Espírito Santo no seu coração, começando dizendo dele mesmo, agora despedes o teu servo em paz, porque eu já vi. E nas palavras que ele usou, ele fala sobre este menino ser luz para alumiar as nações, né? E dos gentios também, aquilo que esperava os gentios, ou seja, o coração de Deus para as nações, a promessa que estava guardada de reconciliação, aleluia, estava agora ali viva, estava ali em pessoa, e esta promessa, este coração de Deus, agora esta obra que estava guardada, estava à espera por tanto tempo, agora tornar-se-ia uma realidade, e nós, eu e você, podemos dar glória a Deus muitas vezes por isso, porque, aleluia, foi por causa deste contexto que tornou-se fácil para nós entrarmos
nesta promessa, sermos filhos de Deus e alcançarmos a salvação e a reconciliação com Deus. Gênesis 12:3, o texto que o pastor nos coloca aqui na nossa revista, diz: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas, o quê? Todas as famílias de Israel? Não, todas as famílias da terra. Então Deus estava em Abraão aí chamando, não é, separando um povo, separando uma nação, prometendo bênção, mas dizendo, já deixando uma promessa que a partir da sua semente, aleluia, não só as suas gerações vindouras, mas todas as famílias da terra encontrariam uma salvação, uma promessa, uma graça que haveria de ser manifestada, e Paulo, no Novo Testamento, vem esclarecer muito bem esta mesma realidade. Atos 26, por falar em Paulo, né? Versículo 22 e 23, é ele falando aí, que diz: mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar, olha aí, a luz a este povo e aos gentios. A este povo trata-se da nação de Israel, não é, contra quem ele estava sendo julgado. Ali havia um julgamento entre os líderes religiosos da nação de Israel e ele, Paulo, né? Então ele disse: eu estou fazendo, o que eu estou falando está certinho com aquilo que Moisés e os profetas falaram nas Escrituras, né? Mas a verdade é essa, que o Cristo, que estava prometido nas Escrituras, veio, morreu, ressuscitou, e ele deveria anunciar a luz, o entendimento, a promessa de salvação a este povo e aos gentios também. Então está aí o coração de Deus para os gentios, para as nações. Mateus capítulo 12, versículo 17 ao 21, diz: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Olha lá onde. Lá em Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, estava falando de Jesus, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Então a promessa que se ouvia da voz profética de Isaías, de Jeremias e outros profetas que falaram da parte de Deus sobre isso, era uma esperança para os gentios, e este era o coração de Deus, sempre o foi. E em terceiro lugar, um chamado ao arrependimento. A realidade do pecado é de separação. Deus e o homem pecador não têm comunhão. Havia uma promessa de uma salvação, de um reconciliador, de uma maneira de se trazer esta reconciliação, e tratava-se de Jesus Cristo. Esta promessa seria algo oferecido, não seria algo imposto. Nós a conhecemos, mas este é o coração de Deus para as nações, né? Estamos estudando isso. E agora, a maneira de caminhar este caminho vem através do arrependimento, e toda a pregação de Deus para este povo, para estas nações, foi um chamado ao arrependimento. Não só até o próprio povo judeu, quando se afastava da verdade de Deus, os profetas eram usados por Deus para chamá-los ao arrependimento. Estudamos isso em toda esta lição aqui. Mas ao povo das demais nações, Deus também chama ao arrependimento. Aí mesmo no contexto de Atos 26, que acabamos de ler, no versículo 20, diz: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então veja aí que a pregação de Paulo, tanto para judeus como para gentios, ele está dizendo aí, né, é uma chamada ao arrependimento. O caminho de Deus é um caminho de retidão, é um caminho de justiça, né? E nós, pelo nosso pecado, nos apartamos dele, mas nós já nascemos, acabamos de estudar aqui, debaixo do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, e todos estávamos separados de Deus. Mas agora é a hora de conscientemente ouvir esta proposta de salvação, esta salvação oferecida, e o caminho de volta começa no nosso arrependimento. É deixar para trás os ídolos, as outras maneiras, o pecado, toda sorte de pecado, e vir para Deus. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, texto da primeira pregação de Pedro,
né? Ali depois da vinda do Espírito Santo, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. João Batista pregou o arrependimento. Jesus pregou o arrependimento. E agora o Espírito Santo foi derramado, a igreja formalmente inaugurada, e este homem que representa essa nova igreja, o apóstolo Pedro, responde à multidão que pergunta o que fazer diante de Deus. E a resposta continua sendo a mesma: arrependei-vos. Arrependei-vos. Sem arrependimento não há reunião, não há comunhão com Deus. Não importa quantas músicas cristãs nós conheçamos, não há comunhão com Deus, mesmo que as lágrimas possam descer dos seus olhos pela música, pela emoção do que você possa estar ouvindo ou falando. Sem arrependimento não há comunhão com Deus. Não importa que você tenha um pregador favorito, ou uma igreja favorita, ou um estilo favorito, sem arrependimento não há comunhão, não há reconciliação com Deus. Aleluia! Então, o coração de Deus para as nações. Eu posso imaginar como eu sinto humanamente que a mensagem do arrependimento, do chamado ao arrependimento, que expõe o pecado, é uma das mensagens mais difíceis de ser entregue, porque ninguém quer olhar para o seu mal, para a sua podridão, para o seu afastamento. Na verdade, o evangelho incomoda, porque, como diz as Escrituras, ele é luz e ele aponta para o erro. E a maneira de entrar nele, apesar dele ser amor, é através do arrependimento. Não se entra, o amor nos ganha, mas não se entra pelo amor, se entra pela conversão. O amor oferece, a graça oferece, o amor sacrificou-se, aleluia, e agora ofereceu gratuitamente, mas a maneira de entrar é o arrependimento. Sem o arrependimento, não há reconciliação com Deus. E tem mais uma coisa: mesmo uma vez entrando no contexto da igreja, se viver uma vida de pecado, está separado da comunhão com Deus. Não há comunhão com Deus no pecado. Será que nós entendemos isso? Será que nós entendemos isso? Será que nós, como igreja, entendemos isso? Então, irmãos, eu penso que uma das pregações mais urgentes para a nossa igreja hoje é o chamado que foi dado pelo coração de Deus às nações, e não só às nações, a Israel. A todos, arrependam-se. E cada um de vós, no caso deles que não tinham sido, sejam batizados, ou seja, confessem esta fé em Jesus Cristo, para que os vossos pecados sejam perdoados. Não é isso? E depois vão receber aquilo que foi promessa de Deus. Tem um grupo enorme de evangélicos que não fala, não reconhece do dom do Espírito Santo, do revestimento de poder. Deixam de fora uma dádiva que foi o Pai que planejou, o Pai, que foi o Filho quem enviou, e que foi cumprida quando o Espírito Santo desceu e hoje está conosco. E continua a batizar. Eu sou testemunha porque sou batizada no Espírito Santo e falo em línguas para a glória do nome de Jesus. Atos capítulo 11, versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Claro que para nós hoje é óbvio que Deus deu aos gentios. A promessa está aí, o coração de Deus não poderia ser diferente. Mas estes eram judeus, né? O contexto é de Atos 11, é depois de Atos 10. Em Atos 10 foi a história de Cornélio, né? O primeiro gentil, né? Que recebeu de Deus uma visão, mandou chamar a Pedro para que ouvisse a palavra da verdade, a palavra do arrependimento, a palavra sobre Cristo e o Cristo ressurreto. E Pedro foi mandado chamar pelos empregados de Cornélio, mas antes desses empregados chegarem, Deus visitou a Pedro, não só com uma visão reveladora, mas também dizendo a ele que vinha buscar ele, que ele não temesse, mas fosse com eles. É o que nós vamos estar lendo aí, né? Atos capítulo 11, versículo 18, nós já lemos sobre o resultado. O resultado foi salvação, e os irmãos, quando contaram este resultado, o capítulo 11 é isso, contando o resultado para os demais irmãos, eles falaram isso: nós temos que glorificar a Deus, porque vimos com os nossos olhos o fruto, né, de que o Senhor está salvando aos gentios. Deus deu aos gentios arrependimento para a vida. Os gentios não viriam à luz,
não viriam à salvação, não viriam à comunhão com Deus sem o arrependimento, mas Deus deu o arrependimento para que eles pudessem ter vida. Amém? Então ficou claro aí? Bom estudo até agora, eu já estou edificada na presença do Senhor. Segundo tópico, a mensagem de Deus para as nações. Olha lá qual é ela, em 3 partes. O Deus Criador não divide a sua glória, um não à idolatria. O Deus Criador não tolera o pecado, a realidade da justiça de Deus e do juízo de Deus. O Deus Criador provê o caminho da reconciliação e este é Jesus. Então, Deus ama as nações. O coração de Deus para as nações não é de esconder a realidade do pecado, nem que a única maneira é através do arrependimento, mas é mostrar a verdade e dar uma maneira de salvar. E agora, este Deus Criador, este Deus que é apresentado às nações que não conheceram Isaías, que não conheceram Jeremias, que não conheciam o texto bíblico. Quando o apóstolo Paulo apresentava o nosso Deus a eles, ele não mencionava como ele mencionava os profetas para o povo de Israel, porque era a escritura, era a palavra de Deus, a lei de Moisés, ele podia mencionar. Mas quando ele falava a um mundo gentil com as demais nações, essas pessoas não conheciam nada disso, nada da revelação de Deus. Mas eles conheciam algo da revelação de Deus, que Paulo até fala em Romanos capítulo 1, que as coisas criadas dão testemunho do poder criador. É isso mesmo. Os gentílicos, os pagãos, não conhecem a lei de Deus, não conhecem a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Mas conhecem o sol criado por Deus, as estações criadas por Deus, a grandeza, a beleza da vida. E quanto mais estas nações, este povo cresceu no conhecimento científico, mais deveria encontrar a grandeza daquele que criou todas estas coisas. Então, Paulo apresentava como o Deus Criador dos céus e da terra. Pois bem, para as nações, este Deus, em primeiro lugar, não divide a sua glória. Isaías capítulo 42, versículo 8. Nós não podemos pregar diferente, irmão, desculpa. Não é questão de agradar a ninguém, é questão de dizer a verdade de Deus. E tem uma coisa, a verdade de Deus, que é a única verdade, ela liberta. Aleluia, ela liberta o homem. Nós ficamos com vergonha às vezes, dizemos, está sendo muito duro, muito forte. Não, irmão, duro e forte é o poder de Satanás na vida deles. Isto é que é terrível. E na verdade, eles sabem. E alguns ou muitos preferem ficar e tudo bem. Deus deu e não tira a liberdade do homem escolher. Mas o nosso papel, como nós vamos falar daqui a pouco dos mensageiros, né? É falar a verdade deste Deus, que não divide a sua glória. Isaías 42:8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então veja aí, irmãos, claramente, da voz de Deus, ele não divide. Então, aonde estiver adoração a toda e qualquer coisa, ou pessoa, ou imagem, ou o que quer que seja, aonde estiver corações voltados, confiantes em outra coisa que não o Senhor, ele não estará ali, porque ele não divide. Aleluia. Ele não dá a glória dele a ninguém mais. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, o contexto de Paulo aí não é fora da igreja, é dentro da igreja. Não é fora da igreja, é dentro da igreja. Então, Paulo encontrou uma realidade de irmãos, de obreiros, que ele disse, para eu falar isso, eu falo chorando, e eu concordo, porque muitas vezes ensinando essa escola dominical e entendendo de Deus de falar e alertar os irmãos a algumas realidades, eu falo chorando, porque eu gostaria que não fosse assim. Mas Paulo também chorando falou, são inimigos da cruz de Cristo, e não é mentira, é verdade. Os seus títulos são pastores, as suas igrejas estão crescendo, os jovens estão gostando, mas é um evangelho diferente que é de inimizade contra a verdadeira cruz de Cristo. E eu falo isso chorando. E o texto de Deus, ele diz o fim deles, porque não é do evangelho, não é da mesma revelação.
E nós, muitas vezes inocentes, queremos colocar tudo num barco só. Olha, se é de Deus, se fala da Bíblia, se usa o nome do Espírito Santo, se ora, se canta hino de Deus, se fala de Jesus, se prega o amor, se faz boas obras, está tudo certo. E eu gostaria que fosse assim, mas não é. Não é. Para ser de Deus é necessário uma transformação de dentro. É um milagre que eu não merecia, que você não merecia, que ninguém merece, mas a graça nos apresentou e nós humildemente aceitamos. Mas essa aceitação vem com um arrependimento, vem com um posicionamento de dependência de Deus e agora permitir este Espírito que vem habitar em nós, começar a trabalhar na nossa vida e frutificar na nossa vida. E não deixar que outros ídolos, como o dinheiro, como a fama, como o amor a si mesmo, como o amor ao mundo e as coisas deste mundo tomem lugar, porque perverterão o caminho desta pessoa. E estes que ou eram ou se tornaram inimigos de Cristo dentro do contexto da igreja, Deus diz, o fim deles é a perdição. Porque, na verdade, eles têm um outro Deus. Está aí. O Deus deles é o ventre. São eles mesmos. São eles mesmos. São eles mesmos. E uma das coisas que mais me condói hoje é que as suas palavras são ternas e humildes em suas colocações. Mas Paulo disse, e eu concordo porque tenho visto isso no decorrer da minha vida, o seu desvario um dia, em algumas situações, vai mostrar. Dentro da sua casa, junto com a sua esposa, ela sabe quem verdadeiramente ele é. No seu círculo de amizade, as palavras, aquilo que ele e ela veem, a sua vida, eles sabem o que ele é. Mas Deus não precisa, como nós, de ver e conhecer esta realidade. Deus sabe o que é, infelizmente. Há muitos que estão no nosso meio, que têm posições e que estão levando a muitos. O Deus deles é o ventre e a glória deles é para a confusão deles mesmos. Por quê? Porque o Deus deles e o que eles pensam e o que eles vivem são coisas terrenas e não celestiais, não da salvação, não da glória verdadeiramente de Deus. Então, vamos aprendendo aí, Deus não divide a sua glória. Aonde estão estes inimigos, aonde está a operação destes, não está a operação de Deus. Não está a operação de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 21, 23 e 25. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais à criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Este contexto aí não é da igreja. Aquele que eu falei era um contexto da igreja. Inimigos da cruz de Cristo dentro da igreja. Este não. Este é um contexto das pessoas de fora, das nações, e que viram, que reconheceram pela criação que existe um Deus, mas não quiseram reconhecer. Não quiseram reconhecer a ele, pelo contrário. E decidiram até fazer outros deuses para si, imagens. E no versículo 25 foi o último que a gente leu, e mudaram a verdade de Deus. E fizeram, em mentira. E começaram a honrar e a servir mais a criatura, a nós mesmos, a ciência, ao que o homem faz, ao que o homem encontra, do que é o Criador. E por causa disso, eles não encontram a Deus e não têm o favor de Deus, porque Deus não divide a sua glória. Segundo lugar, ou segundo subtópico dessa mensagem de Deus para as nações, o Deus Criador não tolera o pecado. A justiça e o juízo é parte daquilo que Deus é. Romanos 6 e 23 diz o texto, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como o dom, ou seja, o presente de Deus é vida eterna, o pecado, ele causa a morte eterna. A morte eterna fala-se de uma separação eterna de Deus. A morte espiritual na Bíblia fala-se da separação, da perda de comunhão com Deus, ok?
E quando alguém termina a sua vida neste estado de separação espiritual de Deus, ele vai para a morte eterna. E o preço do pecado, o salário do pecado, aquilo que quem decide ficar do lado do pecado ganha é isto. Mas aquele que aceita o presente, o dom, que é gratuito de Deus, ele ganha a vida eterna. Judas capítulo 1, versículo 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, todo aquele que se levanta contra o bem e contra a verdade, que não só, como diz aí, não é? São por posicionamento, são pelas obras de impiedade e pelas palavras. E esta é a realidade para a maioria. Para todos. Para todos. Aquilo que nós temos por dentro, a nossa boca falará do que está cheio o nosso coração. Então é por isso que eu digo, alguém pode disfarçar. Eu e você somos humanos, a gente sabe que às vezes a gente está chateado em casa e você vai para um convívio e você não vai falar para todo mundo do que está acontecendo, com a briga que você possa estar, ou a tribulação e etc. Você vai botar um sorriso no seu rosto e você vai conviver. Então o que a gente vê por fora não demonstra necessariamente o que está por dentro. Mas aquele que tem o seu coração cheio de impiedade, ele vai trazer em algum momento da sua vida, na sua intimidade, palavras que condizem com aquilo que ele é, a posição espiritual que ele está, e obras que condizem com aquilo que ele é e com a condição espiritual que ele está. E o juízo de Deus virá, em realidade, em relação a isso. Então, casa com aquele versículo que a gente leu, né? Deus diz que vai julgar. Nós não vemos, e às vezes até dizemos, não há mal, mas que nós possamos orar para que Deus nos dê discernimento, porque, em verdade, não é impossível, exatamente por isso. Exatamente porque as palavras sairão e as obras sairão, é impossível retê-las. A gente pode disfarçar, mas é impossível reter. E Deus permite que aconteça exatamente para que nós possamos ver. Tem um versículo que é bem interessante, eu não anotei aqui, mas diz assim, essas palavras semelhantes, diz assim, até importa que haja heresias entre vós. Este é o texto bíblico, penso que é em Coríntios, é Paulo falando, né? Para quê? Para que o certo, o justo, o que é de Deus apareça, né? Aqueles que são de Deus apareçam. Então, em aparecer a heresia, aquilo que é contra Deus, vai também na mesma hora, alguém vai dizer e abrir a palavra, a boca para dizer, este não é de Deus, isto é contra Deus. Meu esposo achou o texto aqui, 1 Coríntios 11, 19, que dizia, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros, tá vendo aí, se manifestem entre vós. Então, quando há heresias, e às vezes nem todos percebem, mas os sinceros não aguentam, irmãos. Tem que se manifestar. E nesta hora nós, como igreja, reconhecemos. Veja o que a palavra nos está ensinando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, é Jesus falando do Espírito Santo, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá aí. Quem convence o mundo que Deus é um Deus justo e julga a justiça, e que aquele que é encontrado culpado vai a um juízo, é o Espírito Santo, irmãos. Aquele que convence o homem que ele está no pecado e que isso é errado contra Deus é o Espírito Santo. Nós falamos a palavra, dizemos, olha, saia do pecado, Deus está te chamando, saia desta vida. De tantas coisas que você está metido, que você sabe, lá dentro de você que desagradam a este Deus chama isso e isso. E quando você está pregando o evangelho, e ele enviou Jesus Cristo, e você vai pregando o evangelho, o trabalho do Espírito Santo é convencer de toda a verdade do evangelho, está aí, ele convence. E não só do pecado individual, mas da justiça de Deus que vai levar a cabo este pecado e vai dar um juízo àqueles que se encontram culpados. Amém, irmãos? Então, tá aí, a mensagem de Deus é de um Deus que não tolera o pecado, que tem justiça e juízo para entregar. Mas isso não é mal, pelo contrário, é bom. E por último, o melhor, este Deus, Deus Criador, provê o caminho da reconciliação, que é Jesus. João 3,16, vamos falar todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê, irmãos? Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, este Jesus era o caminho da reconciliação, o qual o Pai deu ao mundo. Deu para que fosse oferecido o seu sangue, para que todo aquele que agora só precisava crer, não é? Encontrasse o caminho de vida eterna. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 ao 6.
diz que Deus quer que todos os homens se salvem. É o desejo de Deus, é o coração de Deus. E venham ao conhecimento da verdade, porque é a verdade que liberta. Porque há um só Deus e um só mediador, aleluia, entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Ou seja, ele pagou o preço pela nossa alma, pela nossa vida, para servir de testemunho ao seu tempo. Então está aí, Deus provendo um caminho de reconciliação. E o último tópico da nossa lição, os mensageiros de Deus para as nações. Os primeiros mensageiros na história foi o Israel de Deus no Antigo Testamento. O segundo foi a Igreja de Cristo no Novo Testamento. E o terceiro é os mensageiros ou os mensageiros da igreja. Quem são? Eu e você, irmãos, né? Todos nós somos mensageiros de Deus para as nações. Israel foi, Ezequiel 39:7 diz: e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. E nunca mais deixarei profanar o meu nome, o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Tá aí, as nações vão saber, porque me vão conhecer pela minha nação, pelo meu povo, que levam o meu nome. Josué, capítulo 2, versículo 9 a 11, é uma história da nação de Israel chegando à beira de uma cidade, foram visitar a cidade e encontraram uma mulher que comentou o que o povo da cidade falava sobre Israel e sobre o seu Deus. E disse aos homens, a mulher disse aos homens israelitas: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando vocês saíram do Egito, e que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, aos quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Tá aí. É o testemunho que ela estava dizendo, não é só do que ela estava sentindo, mas é o que ela escutava na rua, os homens se conversando, dizendo, este Deus deles é poderoso demais, é poderoso demais. Então, quem foi o mensageiro de Deus para as nações, para Jericó? Foi a nação de Israel. Quando chegava aquele povinho, estava chegando os representantes deste Deus que abriu o Mar Vermelho. Daniel capítulo 3, versículo 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, sejam despedaçados, e as suas casas sejam feitas em um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Está aí. Veja que eles não foram chamados necessariamente a adorar a um dos deuses da Babilônia, mas foi feita uma estátua do rei, e a obediência era ao rei. Eu estou fazendo essa comparação proposital porque muitos hoje pensamos que a idolatria somente necessariamente a estátuas, não é? Ou necessariamente a imagens de coisas celestiais e coisas como o paganismo de maneira geral. Mas eles não desobedeceriam, não adorariam nem mesmo ao homem, e fizeram isso, foram lançados na fornalha, mas porque o Senhor os livrou adiante dos olhos de Nabucodonosor, o qual não só viu os 3 homens, mas viu um 4º homem, que ele não sabia julgar nem entender a feição, ele diz, parece como o filho dos deuses. Ou seja, algo extraordinário, um ser diferente, aleluia. Mas que os deu o livramento e eles saíram sem nem o cheiro do fogo. E os homens que os lançaram na fornalha, porque a fornalha estava superaquecida, os que foram lançar morreram pelo calor, mas os 3 jovens saíram vivos. Então, Nabucodonosor decretou isso aí que a gente acabou de ler. Sendo assim que esta nação, estes jovens judeus, deram testemunho do seu Deus, a ponto de Nabucodonosor dizer a todo o seu reinado: ninguém blasfeme contra este Deus, porque este Deus não há como ele que possa livrar. E no tempo de Nabucodonosor temos mais coisa, né? O Deus que pode revelar, que Daniel revelou o que ninguém sabia, e assim por diante, diante de Dario, salvou da boca dos leões, assim que são muitos milagres deste Deus ali naquele contexto do texto de Daniel. Jeremias 1:5, texto da lição: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci,
É Deus falando a Jeremias: e antes que saísses da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então o pastor nos lembrou que Jeremias foi um destes mensageiros de Deus para as nações. Então, o Antigo Testamento, Deus usa Israel, a nação de Israel, como esta mensageiro de Deus para que conhecessem ao Deus vivo. A igreja de Cristo é no contexto do Novo Testamento. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18, disse Jesus, e disse-lhes aos seus, né? Ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, a pregação e os sinais foi o mandamento de Jesus Cristo para nós, crentes, para a igreja, não é isso? Para a igreja do Senhor Jesus Cristo, levar às nações. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, Ananias. O Ananias foi eu que disse aí, estou te dando o contexto, tá? Porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome, olha aí, diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel também. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E eu deixei esse versículo de propósito. Aleluia. Por quê? Porque no contexto da pregação da igreja, no contexto de levar o evangelho, não é um contexto de mar de rosas, não é um contexto de amizade com o mundo e todo mundo vai aceitar o cristianismo e nós vamos viver numa grande sociedade de paz e comunhão. Isso é mentira! E a mentira não vem de outro lugar, segundo a Bíblia Sagrada, vem do diabo. Mas esta mentira está sendo pregada em muitos púlpitos. Pronto, falei. Então, Ananias recebeu a visita daquele que visitou a Saulo de Tarso e disse, vai, porque tem um rapaz chamado Saulo que está orando. E ele está cego. E Ananias ficou atribulado, disse, o quê? Este Saulo, Jesus, eu conheço ele. Esse homem é um atribulador de tudo, todo mundo, ele está perseguindo, ele está matando, ele está prendendo. Ele disse, não, pode ir que ele está esperando, vai, porque eu o chamei para levar esta palavra aos gentios. Eu escolhi para que ele leve, inclusive, a reis, vão ouvir do testemunho do evangelho, e ao povo de Israel também. E eu vou lhe mostrar quanto deve padecer pelo meu nome, porque aqueles que levam a mensagem da cruz padecem pelo nome de Cristo. O verdadeiro evangelho padece pelo nome de Cristo. Não retiro a mão sobre isso. Todo aquele que leva o verdadeiro evangelho padece pelo nome de Cristo, pela verdade de Cristo, por causa do evangelho. Porque todo mundo padece. Até aqueles cujo Deus é o seu ventre padece por enfermidades. Padece por outras coisas. Padece pelos seus próprios problemas psicológicos, mentais, todo mundo padece. Mas nós padecemos por uma causa maior, o que nos traz alegria. Irmãos, vamos voltar a ler as epístolas? Você pode fazer isso, pelo menos este compromisso, se não a Bíblia inteira. Não há necessidade, até se você leu comigo este ano a Bíblia inteira, não há necessidade, mas em vez de ler a Bíblia inteira neste próximo ano, leia o Novo Testamento, ou a partir de João para frente com as epístolas, mas leia com tempo, meditando nas palavras, em nome de Jesus. Eu penso que vai ser um grande ganho para a nossa vida. Agora, o mensageiro da igreja sou eu e você. Atos capítulo 10, versículo 19 e 20, depois 40 a 44. Eu mencionei sobre este caso e agora vamos ler o texto. É Pedro que foi chamado para falar com Cornélio. E pensando Pedro naquela visão, que Deus já tinha dado uma visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce. E vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, Pedro estava descansando, tinha tido uma visão, e o Espírito Santo falou, olha, vem 3 homens, vai com eles, ok? A este ressuscitou Deus, isso agora é a pregação, veja que estamos no versículo 40. Ele já chegou, já conversou com o Cornélio, já começou a pregação, estamos no fim da pregação aí. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, ele está falando sobre Jesus, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz
dos vivos e dos mortos, este Jesus. A este Jesus dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E eu não botei o 45, que é a prova, né? Por quê? Porque os ouviam falar em línguas, ok? Então, o que nós vemos aí? O mensageiro foi Pedro. Ele não queria ir para a casa de um gentil, até falou com Deus, mas peraí, o que é isso? E aí, a visão, Deus deu esclarecimento, não chame imundo o que Deus purificou. Deus mandou ir ter, chegou lá todo sem graça, né? Todo não querendo, mas em obediência, ele foi o mensageiro. Às vezes a gente não quer. Às vezes é uma situação que nós não queremos falar da palavra de Deus. Às vezes nós estamos enferrujados. Às vezes nós estamos... E eu não estou falando só de você não, irmão. Eu quero falar para você que quando eu estou falando essas coisas aqui, eu estou falando do que eu estou vivendo ou do que eu vivi. Às vezes nós estamos comprometidos com o evangelho diluído de hoje. E nós pensamos, por que eu vou voltar a pregar, a falar um evangelho do passado que ninguém mais está falando, que ninguém aceita? É mentira. Não é que ninguém aceita. Agora, o diabo não quer que este evangelho continue a ser pregado. E ele está ganhando. É muito mais fácil o evangelho do reino, que todo mundo chamado para ser amigo do crente, cantar música de crente e viver como crente sem ser crente. Falei. E eles mesmos dizem, eu li um livro de um rapaz aí bem jovem que está muito popular no Brasil. No livro ele diz claramente, não, o processo não é esse. A gente não precisa falar disso agora. Não é que a gente não vai falar, mas o processo é trazer e etc. E quando a pessoa estiver e etc. Então aí vai se acostumando, vai aprendendo e vai ficando tudo certo. Jesus não mandou ser assim. A Bíblia em nenhum lugar mandou ser assim. E eu até numa classe, eu penso que dos adultos, eu falei sobre isso. A primeira vez que eu ouvi sobre isso foi de um pastor chamado Rick Warren, na tal da Igreja com Propósito, Pessoa com Propósito, sei lá, ele escreveu alguns livros, mas da Igreja com Propósito, que eu li na época, foi a primeira pessoa que eu vi abertamente, né? Já conheci outros ministérios que usavam semelhantes táticas, mas que eu li os escritos dizendo desse tipo de tática. Primeiro você traz, não precisa mais pregar para arrependimento, chamar na frente, pedir para confessar. Não, isso tudo é coisa, não é necessário. Nós trazemos para ser amigos, para gostar da igreja, para comungar com a igreja, para fazer boas obras com a igreja, para tudo isso. E depois que a pessoa estiver aqui, então vai, né? E naquele estudo dos adultos, eu falei disso exatamente por causa disso, porque a Bíblia mostrava claramente a ordem de operação, a ordem do evangelho. Porque o texto do pastor e da Bíblia dizia que a pessoa que não está nascida de novo, não tem o Espírito, não pode discernir, não pode entender as coisas espirituais. Então, está tudo errado. Vamos fazer o compromisso de sermos fiéis à palavra de Deus. E se você, por acaso, está confuso, porque já nasceu, você é jovem e nasceu já numa realidade que você está dizendo, irmã, mas eu estou confuso, eu não conheço uma realidade diferente, então eu aconselho a ir à Bíblia. E olhar como Pedro pregava, como João pregava, o apóstolo do amor, como Jesus, aquele que amou tanto que deu a sua vida por nós, pregava, como Paulo, a quem deu a vida pelas missões ao mundo gentílico, pregava. E o Senhor te dará esclarecimento. João capítulo 4 é o último testemunho de uma mulher. Versículo 28 a 30 diz, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. No versículo 39, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra que a mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Versículo 42, e diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha, irmão, tá aí. A mulherzinha encontrou com Jesus ali no poço, teve aquela conversa, Jesus falou a realidade da vida dela, ela disse, é profeta, e falou o negócio da água e ela entendeu que aquele era o Cristo, porque ele disse, né, sou eu quem falo contigo. Glória a Jesus, glória a Jesus. E aquela mulherzinha esqueceu de água, esqueceu de problema, esqueceu da vergonha de quem era ela e foi aos homens da cidade e disse, vinde vede. Um homem que falou tudo, né? Ela era a maneira de atrair os homens para ouvirem a Cristo. E eles vieram e eles disseram, nós cremos pelo testemunho da mulher. Aleluia.
Mas quando eles vieram para Cristo, eles conversaram com Cristo, eles ouviram de Cristo, e aqui no versículo 42 está a formulação final do seu testemunho. E ao ouvirmos a eles, nós agora sabemos que este Jesus é o Cristo, é o Salvador do mundo. Que Deus nos ajude, que esta palavra bíblica, 100% bíblica, encoraje a nossa fé em nome de Jesus, a buscar conhecer o evangelho bíblico, a buscar viver o evangelho bíblico e a buscar pregar o evangelho bíblico. Que nós possamos ser estes atalaias dos últimos dias. E se assim Deus permitir, nos der vida, saúde, que nós possamos estar juntos para o ano de 2026. E se Jesus não voltar, estejamos juntos, firmes, obrando para o Senhor Jesus, para a glória de seu nome. Que Deus abençoe você, sua família, sua igreja e feliz 2026. Amém.